Eliane, tudo bem? Oi, Jefferson, graça e paz do Senhor Jesus, tudo bem? Amém, tudo bem. Vamos esperar um pouquinho aí o pessoal entrar. Hoje é o último, hein? Você vai fechar. É o último? Que É responsabilidade. porque a gente tá complicado, né? Porque o pessoal começou a trabalhar já. Aí cada vez entra menos pessoas. Mas assim, tem um monte de gente ainda para falar. Talvez o projeto continue uma vez por mês, né? Ah, entendi. Porque as palestras É que esse vão horário que o ser. pessoal tudo voltou a trabalhar, né? Aí vem pouca gente, às vezes vem. Na semana passada, na semana retrasada, que a Ari falou, o assunto dela era muito extenso, então ela falou em 2 quintas-feiras. Na Uhum. segunda, não tinha entrado quase ninguém. Aí ela saiu, o pessoal começou a entrar. Aí ela voltou de novo. Mas é complicado, né? Tá É, voltando. imagina. O legal é fazer de sábado. Acho que sábado É, entraria mais gente. então, só que a culinária está sendo de sábado e não está entrando Ah, quase. é verdade. Então é complicado, né? É, o pessoal começa a voltar querer para esse horário aqui para mim é difícil, né? Apesar de eu estar Ai, fazendo a maior parte home office, estou com muito projeto, graças a Deus, entrou muito projeto para finalizar. Daí estou na correria aí. Daí fica muito complicado entrar para ver à tarde. então é um horário complicado esse agora que tá voltando tudo ao normal, né? Uhum. É. Tô mandando aqui falando pro pessoal que já vai começar. Enfim. É porque agora é uma coisa mais específica, então é mais para microempresário, né? Pequeno É, empreendedor. Vamos ver se o pessoal entra. Você faz a mesma coisa que o Caio, não? não, eu sou tributarista. Hum, Meu negócio é levantamento de crédito, fiscal e previdenciário. sei. É uma área que eu não curto muito do direito, é direito tributário, sabia? Nunca curti. Pior que eu sou boa sabe, tipo, a matéria em si eu gosto, eu não gosto da prática do Uhum. tributário. Sim. Apesar de eu ter escritório contábil, eu faço pouco contábil, né? A gente tem equipe que faz lá. Eu faço mais a parte tributária mesmo. Sei. E você trabalha em escritório de advocacia ou é Os empresa contratos mesmo? de contabilidade. Ah, é, né? Eu tô com a contabilidade que faz para mim, ela é especializada em advogado. Ah, bacana. É lá na Higienópolis, sabe? Os caras Olha, agora, com essa pandemia, eles fecharam o escritório e ficaram só com o escritório virtual. agora a maioria vai ser assim, porque o pessoal percebeu que não precisa de muito espaço, um espaço grande para tocar os trabalhos, né? Que a grande maioria você faz tudo por documentos, né? E os documentos da É, maioria é tudo virtual. aí eles se especializaram em escritório de advocacia. Uhum. É um nicho, né, diferente, não tem jeito, né? Né? Tem bastante empresa aí que já falou que não vai voltar mais, né? Você pega a XP, já falou que não volta mais. A Porto, praticamente 90% tá já home office trabalhando. Essa pandemia aí vai servir para muita gente diminuir o espaço físico. É verdade, né, Jefferson? Né? Eu tinha um Sabe que parceiro. você sabe que Né? o pessoal esses negócios de telemarketing, sabe? Os caras Uhum. estão, não vai voltar mais não. A Não, a Tempo já maioria não vai entregou o voltar mais, prédio. não. Paz do Senhor, Mona, tudo bem? Seja Ah, bem-vinda. Oi, tudo bem, Lu? Paz do Pai do Senhor. Senhor para todos. Tô falando bem com o aparelho aqui na boca, eu tô igual o presbítero ontem no culto. Oi, Ju, paz do Senhor, seja bem-vinda. Ah, é tão ruim esse negócio de aparelho, né? É a Gia, que a minha mãe ela tá atendendo agora e daqui a pouco ela vai entrar e ela pediu pra eu ir entrando já. Oi, Gi, paz do Senhor, minha linda, Oi, seja bem-vinda. amém, vocês também. Então, aí tem muita coisa que não vai voltar mais, não, pode esquecer.
Eu tinha um parceiro, ele era um escritório de contabilidade muito grande. Ficava ali no prédio da Price, ali na frente da Arena Palmeiras, né? Nem Ele me vai, fale de Palmeiras. ele vai entregar. Ele pegou um É, espaço menor, vai entregar. Fala, todo mundo home office. Ele falou, eu tirei 50 mil do meu aluguel. tá vendo? Não tem jeito. É, Pessoal, agora, sinceramente, agora o trabalho remoto vai virar uma regra. O tribunal já estava trabalhando assim. Eu fui assistente em comissão de um desembargador no TJ, né? uhum, Tava começando esse negócio de home office. Os assistentes ficavam 2 dias da semana, mas eu particularmente não gostava. Eu ia todos os dias, fazia meu trabalho, fazia 5, 6 processos por dia, decisões, né? uhum. Voto. Mas o pessoal adorava, né? Mas, meu, você trabalha muito mais de casa. Quando Trabalha você muito, tem muito, muito consciência, mais. né? Quando você Muito tem mais. consciência, né? Porque o pessoal que trabalha em casa não quer nem saber de nada da vida, né? Você tem que ter uma rotina muito regrada para Eu conseguir acabava levar. trabalhando muito mais. Aí, o que que eu fiz? Peguei e falei, tô fora. Eu ia todo dia trabalhar. Aí, eu fiquei grávida da Valentina. Falei, quer saber, meu? Falei, pode abrir aí alguém no meu lugar que eu não vou voltar mais, não. Aí, eu fui trabalhar, né? Trabalhar Você abriu o escritório agora ali no Anália Franco, um segundo, né? aqui no Anália, assim, Jefferson. Mas, assim, eu atuo desde quando me formei, né? Na Uhum, verdade, na advocacia. Então, já vai fazer 8 anos. Mas, assim, eu faço muito parecer, né? Então, como eu estudava para concurso, eu não me preocupei desse negócio de abrir sociedade de advogado, porque esse negócio aí era só uhum, para pagar mais imposto. A OAB já é um absurdo, né? De uhum, taxa que a gente paga. Então, eu fazia muita parceria, sabe? Eu nunca atendi, tipo, cliente final, assim, né? Agora que começou mesmo, né? Aí eu uhum, abri um escritório aqui, porque a demanda estava muito grande, mas eu sempre tive na Alameda Santos e em Moema. Alameda Santos porque eu fazia federal, né? Crime federal. uhum. E eu atendia muito TRF ali. E lá em Moema, porque a maioria dos clientes era Alphaville, Zona Sul. Alguns iam daqui para lá, mas o pessoal daqui começou a ficar um pouco mais folgado, né? Sim. Aí você acaba tendo que ter um espaço. E para mim foi bom, porque agora o escritório daqui eu uso também, eu continuo estudando, né? E é Uhum, muito diferente você estudar em outro espaço do que você estudar em casa, viu? sim. É outra coisa. Mas você Mas está indo para o escritório? todo dia, Uhum. todo dia eu vou. Agora tá complicado porque tá uma demanda muito grande, sabe? Não tá tendo audiência, Uhum. mas agora o CNJ entrou com uma decisão que os juízes estão sendo obrigados a atender os advogados. Mas, meu, é só arrumar briga com o juiz, sabe? Porque os caras não gostam de trabalhar, falar a verdade. A maioria. E aí você vai insistir para o cara te atender? Eu não. Falo, você quer falar por videoconferência, a gente resolve tudo assim. Eu tô com muito processo lá no Fórum da Lapa, sabe? De vara de família. Uhum. Aqui no Tatuapé. Eu não estou indo para o escritório, eu até vou marcar de começar aí pelo menos uma vez ou 2 vezes por semana. O pessoal tá indo lá, o meu outro sócio também está indo, porque ele falou que ele não consegue trabalhar de casa, né? Falou, não consigo, não sou regrado com isso. Então, até quando todo mundo foi para casa, ele continuou indo lá, porque ele falou, é uma coisa minha, eu não consigo trabalhar de casa. É Mas logo que difícil, né? parou, Com é, criança ainda. A gente, né, que precisa usar a cabeça para trabalhar, tem que se concentrar, é difícil trabalhar de casa, não dá. é, Eu estava isso é trabalhando verdade. depois que a Valentina dormia, aí ficava até trabalhando de madrugada, não estava dando, sabe? Eu costumava fazer muito isso, trabalho de madrugada, mas também Eu parei estudava de. muito de madrugada, mas também falei, ai, melhor não. Chega, né? Chega uma hora que cansa. É. Ó, eu acho que vamos começar já, o pessoal vai entrando, acho melhor, né? Uhum. Vamos começar. Mona, tá me ouvindo? Oi, Lili. Tô Minha ouvindo. linda, você ora pra gente começar, por favor? Amém. Obrigada. Senhor, estamos em sua presença, Senhor, para sermos enchidos do teu Espírito Santo, mas de mais e mais conhecimento. Abençoa, Senhor, essa tarde.
Abençoa o nosso querido irmão Jefferson, que vai trazer e dividir o seu conhecimento com nós. Abençoe a vida dele, abençoe a família dele, Senhor Jesus. Abençoe os caminhos dele. Abençoa, Senhor, cada um que está nessa reunião, que está nessa palestra edificante para as nossas vidas. E abençoa, Senhor, aqueles que vão chegando e os que não vão conseguir participar. Abençoe cada um deles. Abençoe o retorno deles para as casas, para os seus lares, Senhor. Eu te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém, Mona. Jefferson está com a palavra, pode ficar à vontade. Deixa eu... Deus abençoe. Amém. Lindo! Todo mundo está enxergando? Todo mundo está enxergando? Sim. Então vamos lá, vamos falar de contabilidade gerencial. Quando a gente fala de contabilidade, né, todo mundo já fica meio assustado, fala, não, é número, cálculo, é um monte de imposto, um monte de lançamento, mas na verdade, contabilidade gerencial, ela é um pouco diferente de contabilidade normal que a gente vê no dia a dia, né? Começando principalmente porque contabilidade normal que a gente faz nas nossas empresas, passa para o contador, é uma contabilidade específica para o quê? Para apuração de imposto, para entregar o status da sua empresa para o fisco. Então, você faz a contabilidade para a apresentação de um terceiro, para um terceiro, né? Esse é o objetivo da contabilidade, você preparar ela para um terceiro, para a Receita, o fisco, ter um raio-x de como está a sua empresa, se está tudo certinho, está pagando direitinho. Então, você acaba entregando as obrigações contábeis e fiscais para terceiros. A contabilidade inicial é diferente. Você não faz ela para terceiros, você faz ela para interno mesmo. Os relatórios de contabilidade inicial é tudo para o próprio empresário, para os gestores, gerente, eles que vão receber essas informações. Então, não é nada, a contabilidade normal é externa e a contabilidade inicial é interna, né? Então, para que serve? Qual é o foco da contabilidade gerencial, né? É uma ferramenta para tomada de decisões. Então, você vai passar todas as informações que você tem para o contador, e o contador vai montar alguns relatórios onde vão te trazer ferramentas para a decisão que você vai tomar na empresa. Então, ela serve para o quê? Para tomada de decisões, para você verificar o nível de produtividade da empresa, como estão os status de retorno, rentabilidade, mapeamento dos custos e despesa. Às vezes a gente fala assim, mas a minha empresa é simples nacional, eu não preciso de contabilidade, mas é bom você, pelo menos, ter uma visão gerencial da sua empresa, exatamente para você conseguir dar andamento nela, para você conseguir ver onde está o retorno, onde você está gastando mais, onde você poderia melhorar. Então, muito bom isso daí, para você mapear gestão financeira, gerenciamento de processos. Uma que, mesmo você sendo simples, e você tem alguns setores dentro da sua empresa, seja ele financeiros, ou você mesmo que faz tudo, é bom você ter uma contabilidade gerencial, os relatórios gerenciais, para você ver como está o andamento da empresa. Se você está tendo lucro, se está tendo despesa. Eu pego muito cliente falando assim, não sei o que está acontecendo, cada vez que eu trabalho mais, me sobra menos, eu vivo no prejuízo, e isso daí, principalmente, é o quê? A gente, como empresário, quando a gente abre uma empresa, o nosso foco é naquilo que a gente fez. Se abrir um restaurante, o nosso foco é o quê? É cuidar do restaurante. A gente não tem uma visão geral do restaurante financeira. Então, a gente acha que um prato médio aí, a gente faz por experiência, um prato médio vai custar uns R$20, se eu vender a 25, eu consigo ter um lucro aí de 5, mas na verdade a gente tem um conjunto de despesas e custos escondidos que a gente precisa ter conhecimento antes de formatar qualquer tipo de preço, né? Eu tinha um cliente, eu fiz uma empresa grande, a empresa faturava cerca de 15 milhões mês, é uma empresa razoavelmente grande. E eu fui chamado lá para ver o custo da empresa, porque ele falou assim, Jefferson, terceiro ano da empresa aberto, meus clientes é a Fiat, fabricantes grandes, e cada vez mais eu estou me afundando em dívida. Eu não sei o que está acontecendo. Daí eu fui mapear todo o custo dele. Ele fazia um produto que ia no rádio
para qualquer coisa que você ligava elétrico no carro, não dava interferência no rádio. Então, era uma pecinha que ele vendia R$60 a peça para as montadoras. Aí eu fui analisar os custos dele. Eu analisei custo a custo, despesas com pessoal direto, indireto, aluguel, energia elétrica, água, 100% custo e despesa da empresa. Chegamos num valor para que ele conseguisse vender a peça dele num ponto de equilíbrio. O que é um ponto de equilíbrio? Vender a peça que pague todo o custo dele, sem ter lucro nenhum. Ele poderia estar vendendo a R$110. E fazia 3 anos que ele vendia a R$60. Então ele estava pensando que estava indo bem e estava vendendo R$40 a menos do que era o correto ser vendido. Aí chegamos nele, mostramos todo o custo dele, mostramos para ele o que ele precisava, falou assim, no mínimo para você começar a ter um lucro nisso, sabe? Mas você tem que ser vendido a 150, 160, R$100 a mais do que você vende hoje. Daí falou, pelo amor de Deus, eu preciso de alguma solução, porque senão eu vou quebrar. Aí ele falou assim, o que a gente começou a fazer? Começou a fazer reunião com as montadoras, explicando o cenário dele, que era uma peça importante para as montadoras, e ele estava realmente muito abaixo do que tinha de proposta das montadoras. E a montadora falou para ele assim, sinto muito, eu não posso te fazer nada, eu não posso pagar o que você já me vendeu a mais. Resumindo, fechou. Com investimento chinês, os caras tinham investido mais de 100 milhões na empresa e fechou. Então, a gente olha de fora, no olhar empresário da coisa, a gente pensa que a gente está pagando de matéria-prima R$50 vendendo a 80 e a gente acha que tem lucro. Mas, na verdade, a contabilidade gerencial é para isso, para a gente saber, primeiro, conhecer o custo de despesa da nossa empresa, né? Isso é fundamental, porque muitas vezes na hora de a gente formatar preço, a gente não olha nada disso, deixa passar. Então, a contabilidade gerencial atua muito nisso para as empresas, né? Você conhecer a sua empresa mesmo na questão financeira, na questão de gerenciamento. Eu tive um outro cliente que ele era de construção. Então, ele tinha a parte dele que ele comprava ele o material da obra e a outra empresa mandava o serviço, prestação de serviço da construção. E ele achava que gastando mais, lógico que na hora de ele comprar os produtos já tinha uma margem do valor agregado, então ele tinha um ganho na compra. E ele estava investindo nisso, porque ele falou assim, eu estou investindo tudo o meu ganho na compra de material para as empresas, porque esse realmente é um investimento certo, porque lá eu compro a 100 e vendo a 115 para construir. E a gente foi fazer análise, a gente viu que ele comprar o material estava sendo muito desvantagem para ele, era melhor investir tempo no gerenciamento da obra, que isso sim dava um retorno para ele bom, do que ele tá comprando material que era simples repasse. E muitas vezes, você colocando dividindo as despesas e tudo, dava elas por elas. Então, a contabilidade gerencial é isso também. A gente tem alguns produtos, a gente vê qual produto que está dando mais retorno. A gente faz os cálculos. O que é? É pegar... Para você fazer os relatórios das contabilidade financeira, até vou passar o próximo slide aqui, o mais importante é as informações que a gente passa para o contador. Porque a gente passa as informações para o contador, daí tem aquela compra que a gente fez de um carro para transportar mercadoria. E a gente acha que não é importante passar essa nota para o contador, porque é um imobilizado, não tem nada a ver com a minha matéria-prima, ou um boleto que a gente faz, ou até mesmo o extrato com as despesas bancárias. A gente sabe que despesa bancária em algumas determinadas empresas é até grande. Então, a gente tem que passar informações muito detalhadas para o contador. Passar extrato, as notas emitidas, recebidas, boleto em geral, contratos que a gente tem de serviço, que a gente firmou, seja ele receita, seja ele a gente contratando. Isso é muito importante, porque aí todas essas informações vai ser importante para
o contador montar as demonstrações que está tendo financeira para passar para a empresa, né? Para ver onde está o gargalo, onde está gastando mais, onde poderia investir, em qual área investir, em qual área dar mais atenção, em qual área desafogar. E isso é muito importante. Então, qualquer valor, seja ele que você achar, eu compro muito material uso e consumo aqui, faço café da manhã para o pessoal que vem trabalhar, então é um valor risório aí, eu não preciso ficar passando para o contador. Mas, às vezes, aí que está a diferença, entendeu? Porque aí você pensa que não está gastando muito com alguma coisa e aí que está seu gargalo. Então, isso é muito importante você passar todas as informações que você tiver, seja ela pequena, grande, passar para o contador para ele montar os relatórios. Porque aí, outra coisa que o pessoal, às vezes, não dá muita importância, que a contabilidade inicial detalha muito, é o fluxo de caixa da empresa. Porque as empresas não têm esse controle. Às vezes você vai falando, eu tenho aqui, eu vou comprando, eu tenho aqui, eu vou fazendo, e na verdade você tem um gargalo futuro e nem sabe. Por exemplo, as despesas de 13º com funcionário, chega no final do ano, você não guardou, daí você vai fazer o quê? Empréstimo bancário. Fez empréstimo bancário, é um caminho meio que sem volta. Você fez, se você não saber utilizar, você vai criar uma dívida muito grande com o banco, né? A gente sabe que os taxas de juros bancários são enormes. Então, a contabilidade gerencial serve para isso. Ele controla seu fluxo de caixa, ele sabe que você tem 13º dos seus funcionários, todo mês você tem que fazer uma provisão do 13º, fazer provisão de água, luz, o que você gasta, porque historicamente são despesas que vão ter todos os meses, né? Mesmo que seja, você não tenha um valor correto, que ela varia, mas ela não varia tanto assim de um mês para outro. Só se você permanecer fechado que está agora, aí pode variar para menos, né? Ou se tiver um momento de produção muito alta, mas sempre fica ali na média. Então é bom você conhecer essas despesas para você ir se organizando, porque o ideal é você guardar um dinheiro para essas coisas, porque a gente sabe, chegou o 13º e você não tem planejado, a gente acaba dando um desfalco grande, e eu já vi muitas empresas recorrer para banco. E recorrer para banco para pedir empréstimo é muito alto o empréstimo bancário, né? Só no último caso mesmo a gente aconselha o empréstimo bancário. E mesmo assim, mesmo você fazendo um empréstimo bancário, você vai ter que contabilizar ele para também você não se perder, porque vai ter que fazer projeção das taxas de juros mês a mês. A gente sabe que é juros sobre juros e as taxas são muito altas. Então, a contabilidade inicial funciona isso. Às vezes a gente tem uma empresa pequenininha lá, de 5, 6 funcionários, que a gente, controle zero, a gente vai vivendo no mês a mês, mas você tendo uma visão gerencial de toda a sua despesa, você planejar ela, você já ir provisionando elas durante o ano, você consegue pegar um relatório gerencial, você consegue visualizar o que você precisa, né? Isso é importante. Muita gente não sabe o quanto precisa vender, o quanto precisa prestar serviço para fechar o mês. E com a contabilidade gerencial, com tudo provisionado de custo, seja ele água, luz, telefone, pessoal, seja indireto, toda a despesa de locomoção. Se a gente ter tudo isso planilhado na contabilidade gerencial, você consegue ter uma visão de quanto você precisa de receita para pelo menos zerar seu custo, que a gente fala, chegar no ponto de equilíbrio, onde sua receita zera os seus custos e despesas. Isso daí é ideal. Você sabe, preciso fazer um pouco mais porque eu quero um lucro de X, eu quero um lucro... Você consegue ter uma visão com a contabilidade gerencial de quanto você quer crescer, de quanto você quer ter de lucro. Você consegue falar, para eu chegar num lucro X, eu vou ter que trabalhar mais, ou inventar um novo produto, fazer um novo produto, ou investir nesse produto que está saindo mais, nessa prestação de serviço que está indo melhor. E muito engraçado que isso serviu muito para a minha contabilidade. A gente era muito focado em levantamento de crédito, ainda a gente tem muito levantamento de crédito, mas era praticamente 100%, porque o retorno que a gente sempre teve sempre muito alto. Mas com a mudança do novo cenário, uma coisa que a gente vem investindo muito é terceirização. A gente faz terceirização financeira, terceirização contábil e fiscal. E é um produto que cresceu muito dentro da minha empresa. E a gente só conseguiu ter uma visão dessa a partir do momento que a gente tinha os números gerenciais em mãos.
Porque a gente começou assim, um cliente pediu para a gente, falou assim, eu preciso de uma pessoa para a área financeira. Daí a gente falou, daí ele falou assim, eu quero pagar X. Lá, na época, ele falou, 3 mil e pouco é o que eu consigo pagar. A gente fez um cálculo bem simples, falar, deu de custo com tudo um salário e meio do que ele estava oferecendo. E a gente acabou falando, um lucro baixinho, mas isso não é nem nosso foco, vamos liberar para ele o funcionário e ele utiliza lá um cliente grande, vamos assim ter mais a proximidade com o cliente e tudo mais. E fizemos isso, um funcionário. No mês seguinte ele pediu 15 funcionários. E aí a gente foi ver os números corretamente, ver tudo que entrava de despesas direta, indireta, porque isso daí começou a ser um nicho nosso também. Então, ele entrou no nosso programa de serviço. Então, todas as despesas indiretas de água, luz, telefone que a gente tem, todas as outras demais, que seja fixa, entrava no projeto. E hoje é ela está praticamente 50%. A nossa terceirização está praticamente 50%. E ainda com a nova legislação que teve aí, que terceirizar a atividade principal agora pode, isso cresceu muito dentro da contabilidade, da nossa contabilidade. E o engraçado é que a gente conseguiu ver o ganho que a gente tinha, que estava sendo até melhor do que o levantamento, em ganho de rentabilidade, a partir dos controles que a gente tinha, porque a gente sempre controlou muito bem os nossos processos, porque a gente tinha uma visão de crescer na contabilidade e internamente, pegar mais clientes. Então, a gente já vinha controlando os números para ver a possibilidade do investimento em serviços contábeis para mais clientes que a gente tinha. E tendo na mão todo o nosso controle gerencial, a gente viu que investir na contabilidade tinha que esperar um pouquinho mais. Do jeito que estava a nossa contabilidade atualmente, estava bom, e a gente ia ter mais rentabilidade terceirizando. Então, para você ver, olha a importância de você ter os números corretamente. Às vezes você fala assim, mas eu não preciso ter contador, eu faço aqui. Então, você pode fazer sentar e olhar o que você tem de custo, despesa, ver o que você gasta, e todos os pequenos números são importantes. Então, você tem que colocar tudo no papel e você ver se realmente aquilo que você está fazendo de prestação de serviço ou venda de produto está tendo o retorno esperado, né? Eu tinha só para vocês entenderem muito, assim, eu estou dando muito exemplo do meu dia a dia, do que eu tinha, para você ver a importância dos números da contabilidade gerencial. E que a gente não está nem falando aqui de contabilidade normal, que é passar as informações para o fisco. Você conhecer a sua empresa. Eu tinha um cliente de restaurante. Ele é um restaurante, ele tinha 6 lojas de restaurante e ele abria a 7ª. Mas só que ele abria a 7ª, aí ele percebeu o quê? Que ele estava vindo num boom muito, muito bom e começou a cair o faturamento dele. E ele falou, não mudei nada. Tudo que eu compro, tudo que eu faço, continua igual. Que aumenta um pouquinho aqui a matéria-prima, o que eu compro, mas nada tão alto assim. E a gente começou a levantar os números para ele. E uma coisa que ele não percebeu é que ele tinha feito um contrato de aluguel com um shopping que estava aumentando o aluguel dele a cada 6 meses. Mais de 10% do contrato. Um contrato que ele fez. Ele começou pagando um pouquinho, daí ele falou assim, pagava 3 mil de aluguel. Já no segundo ano ele já estava pagando quase 6 de aluguel, e para ele isso daí, muitas vezes nem era ele que coordenava o financeiro da empresa, então eu não estava nem percebendo isso. E foi aí que a gente viu que parte do lucro dele estava indo embora para pagar um aluguel que ele fez, que ele tratou de forma errada, porque ele achou que pagando uma média menor ele está fazendo um bom negócio, mas ele não viu o quanto dobrava o aluguel dele, que normalmente o aluguel é IGPM, né? E lá estava, como ele começou com o aluguel baixinho, era IGPM, mais porcentagem de faturamento, e ele não percebeu. Então, ele estava tendo prejuízo na loja sem ao menos saber, porque ele tinha provisionado um aluguel baixo, sem ver que o aluguel baixo tinha algumas condições de receita de faturamento e tudo mais. Então, para você ver como é importante você conhecer os números realmente da empresa. Eu sei que a gente, como empresário, a gente foca na venda do nosso negócio, né? A gente não para pensar
o que? A gente faz, no máximo, a gente fala assim, eu tenho aí de matéria-prima, tenho 50 mil de matéria-prima mês, mais os impostos, vai dar aí 70 mil. Faz mais ou menos de cabeça quando você vai vender. E, na verdade, na hora que você vai ver, os custos fixos interferem muito mais do que só imposto, né? Apesar do nosso imposto ser muito alto, né? Então, isso é o importante de conhecer números. Então, aqui, ó, a contabilidade gerencial, ela vai disponibilizar o quê? O seu fluxo de caixa, saber você consegue fazer a projeção 1, 2, 3 anos do que você vai ter de fluxo de caixa, você consegue verificar onde você vai conseguir investir mais para ter um retorno, e você vai conseguir saber o ponto de equilíbrio, que é o custo de despesa zerando com a receita, você vai conseguir fazer estratégia de investimento, você vai conseguir fazer o seu marketing ser gasto da forma correta, onde vai te trazer mais retorno. A integração entre setores, isso é muito importante, porque quando você tiver uma contabilidade gerencial, todas as áreas vão ter que se conversar. Seja a sua área de produção, de venda, seja financeira, seja RH, elas vão conversar, porque aí você vai conseguir verificar onde você vai conseguir investir seu dinheiro, porque às vezes para você ter uma maior receita, às vezes nem sempre é vender mais produto, né? E assim você conseguir maximizar os seus esforços para a construção daquele seu produto. Então, às vezes, você diminuindo a despesa, você vai ter mais rentabilidade. Então, isso é muito importante você ter esse conhecimento, porque aí você consegue ter a estratégia correta de investimento. Às vezes, você colocar mais um funcionário vai te render mais rentabilidade do que você trabalhar com os funcionários no limite, entendeu? E às vezes você faz um investimento tão pequeno para ter um retorno bom. Projeção de lucro, você consegue projetar todo o seu lucro, seja ele 1, 2 anos, você consegue projetar com o seu cenário atual, porque nada mais é do que a contabilidade gerencial é tirar uma foto do seu dia atual e conseguir projetar o para frente, né? Acompanhamento de índice de rentabilidade, isso é excelente. Você consegue, se você, por exemplo, tem um restaurante, você consegue medir qual funcionário está te rendendo mais pratos, qual um garçom consegue te atender melhor os clientes. Isso daí é excelente. Você consegue ter um acompanhamento de rentabilidade por funcionário e por tipo de negócio, que é muito importante, muito bacana, né? Então, diferente muito do que as pessoas pensam, contabilidade gerencial é uma ferramenta para os gestores, para o dono da empresa, que aí vai conseguir tirar todas as suas conclusões de como está o seu negócio, porque às vezes você pode estar tendo um lucro falso. Porque, tô tirando ali meu dinheiro, um lucro bom por mês. Legal, mas e a sua projeção de despesa, como tá? 0. Não fez projeção para pagar 13º, não fez projeção para pagar férias, não fez projeção de aluguel, não fez projeção de nada. Só fez um encontro lá do mês lá do que eu gastei e do que eu recebi e tirou. Falou, tô lucrando. Mas na verdade não fez nenhuma projeção. Então você tem um lucro falso. Você tá tirando dinheiro que você vai precisar depois repor. E isso que é importante. Bom, Lili, acho que é mais ou menos isso aí. Pode abrir para perguntas, para tirar as dúvidas, mas contabilidade gerencial é importante, seja qual for seu ramo e seja qual for o tamanho da sua empresa. E eu falo mais, quanto menor sua empresa, melhor é a contabilidade gerencial. Porque a gente sabe que os microempresários trabalham no limite de recurso, de receita. Então, quanto mais você tiver o controle do que você tem próximo de você, mais rentabilidade você vai conseguir fazer. É verdade, Jefferson. Você sabe que quando eu trabalhava para os outros, né, que eu trabalhava na Unilever antes de ser advogada, que eu era profissional de marketing, eu trabalhava muito com payback, sabe? Uhum. Fluxo de caixa para ver quantas toneladas de cada alimento, que eu trabalhava na parte de alimentos, era sopa, caldos automatados. Então eram toneladas, né? E a ADs era litros. Quanto que a gente tinha que fazer para que chegasse no resultado, quantas toneladas para a gente chegar naquele valor que a gente queria chegar. Por exemplo, sopas, a gente sempre produzia muito no inverno, porque sabia que no verão não ia dar
muito Uhum. certo. E é uma multinacional, uma holding, né? Sim. Imagina uma microempresa com a administração correta, como que não Uhum. tem possibilidade de crescer cada vez mais, né? É Isso isso que você mesmo. falou é uma verdade, né? A gente, microempresário, não pensa nesse negócio de você Não. ter um fluxo de caixa bem formatado e até você ter um caixa mesmo, né? Uma reserva, né? Uhum. Por exemplo, nesse caso de pandemia, por exemplo. E outra coisa também, entrar em banco, graças a Deus a gente nunca precisou, mas eu sei que tem amigos que faliram e Sim. deve até hoje para o banco. É um caminho, infelizmente, muitas vezes sem volta, né? Só no último caso mesmo e ainda com restrições, porque a partir do momento que começa a empréstimo bancário no banco, você vai ter muita taxa. E E isso outra daí, coisa, né? Em que pese os juros compostos ser proibido, eles cobram, não querem nem saber, sim, né? Que é o juros, sim. que são os juros sobre juros. Eles não querem saber. Quem quiser que não pegue. E outra Uhum. coisa também é muito mais, quem precisa é muito melhor pegar o empréstimo no banco do que deixar de pagar o cartão de crédito, né? Porque o Sim, cartão de muito, crédito, os né? juros é ainda pior, né? A gente tem um Melhor pegar o empréstimo serviço, no banco para pagar o cartão. aí piorou. É. A gente tem uma linha de Não, serviço que a gente trabalha com empresa pessoa física, empresa e pessoa física, né? Que é o quê? é, Empresas que praticamente faliram, ou pessoas físicas estão totalmente endividadas, que a gente recupera um valor bom do tempo que ela ficou com a conta negativa, porque a conta negativa vai gerando imposto, vai gerando taxa e juro composto que é proibido. Então a gente faz o é. cálculo, a gente trabalha com muita empresa que faliram, que foram buscar esse recurso para tentar recuperar alguma coisa que foi perdida lá, principalmente com o banco, né? E a gente, por exemplo, e a gente sabe que os bancos são complicados. No Itaú, o Itaú ele tem até um departamento para isso, para as pessoas que processam eles para recuperar valores de taxa. E eu sei porque eu tenho um conhecido lá, ele falou que até 10 mil reais eles devolvem sem nem questionar. Eles não olham nem um cálculo. Porque para você ter noção de quanto eles sabem que ele cobra juros sobre juros. Eles É. cobram muito alto. Na Que até verdade 10 é mil eles assim, nem né? falam. Só para deixar mais claro até assim, eu entendo perfeitamente o que você está falando. Mas, por exemplo, você deixa um valor no banco e esse valor ele corre um juros em cima dele. Na verdade, a pessoa está Uhum. trabalhando com o seu dinheiro. Ele Isso. empresta o seu dinheiro para financiamento imobiliário, isso é fato, Uhum. né? Então, na verdade, assim, eu estava até vendo outro dia na CNN um economista falando disso. Se todas as pessoas decidirem tirar seu dinheiro do banco, o banco fatalmente vai falir, porque ele trabalha com o nosso dinheiro. Mas eles realmente, quando você deve para o banco, os juros compostos, eles cobram juros sobre juros, eles cobram juros da taxa. E se Uhum. você for para cima, você consegue reverter. Consegue. Outro dia a gente Consegue. conseguiu reverter uma dívida de mais de 1 milhão de um cliente. Exatamente Uhum. nisso. Sim. Mas é assim, foi até lá em cima, lá o STJ, STF, né? Eles vão até Uhum. a última instância. Mas eles fazem porque a maioria, na verdade, o lucro deles é que a maioria não reclama, Uhum. né? Aí eu queria que você Não? explicasse melhor, assim, Jefferson, a sua visão disso, assim, pra gente, né, que é correntista, mais essa parte de banco, assim. Como que a gente fica em cima disso? Para que para que isso não aconteça, né? Essa Sim, parte então. O primeiro passo, a gente vê que quando a gente abre uma conta corrente empresarial, a gente não costuma ver as taxas dela, né? A gente não costuma, porque às vezes você fala assim, tá vindo R$ 200 de taxa, não é alto para mim, deixa correr esses R$ 200. Então, a primeira coisa que a gente tem que ver com o banco, ela é realmente as cláusulas, porque você consegue, quando eu fui abrir a conta corrente PJ, eles me fecharam numa taxa de R$ 150 por mês. E logo no primeiro mês eu já fui discutir, porque tinha algumas coisas nas entrelinhas que era o quê? Se tudo bem, ele me dava, você pode fazer 5 transferências, 6 transferências, que a gente não vai te cobrar taxa nenhuma. Você pode usar, a gente só vai
cobrar a taxa corrente se você realmente movimentar e tudo mais. Mas na primeira movimentação, ele já começou a cobrar taxa de administração, taxa interna. Tinha uma taxa lá que chamava taxa interna mesmo no contrato, que eu falei, pelo menos nem eles sabiam explicar o porquê aquela taxa. Então, até quando você vai fazer um empréstimo bancário, costuma ver como está bem explícito as taxas cobradas da empresa, porque é aí que eles conseguem tirar bastante, eles começam a cobrar bastante, porque você vai muito beleza, eu faço muito DOC, TED, então ele me dá 50 TED de graça, isso daí para mim é importante, mas não é que ele está dando de graça, ele consegue suprir essa necessidade da taxa com outras taxas que eles inventam nome que eles nem sabem para que serve. Daí você vai questionar, eles acabam tirando. E para você ver, eles começaram, eu consegui abaixar a minha taxa do banco para R$100, só de taxa que eles nem souberam me explicar por que tinha. E isso tem muito no contrato de empréstimo bancário, né? E outra, para você fazer um empréstimo bancário, tenta ver como está os juros informado, né? Exatamente para você não ficar preocupado com juros sobre juros. Esse é o pior, porque se você fazer um bom negócio, já falar para eles assim, não, mas juros sobre juros não pode, isso daí eu não concordo, eles tiram. Mas se você questionar com o banco, ele tira um monte de taxa de juros que não existem. Então, às vezes a gente está tão apertado, tão no vermelho, que fala assim, o que vai me socorrer é um empréstimo. Eu preciso de um empréstimo. Então, você nem olha. Normalmente, quando você chega nesse limite na empresa, é porque você já está no desespero, né? Então, você nem olha o que eles estão cobrando de taxa. E muitas das taxas são proibidas no banco cobrar. Então, você tem que estar de olho no que ele está cobrando, questionar o porquê daquela taxa. Você vê que o banco começa a não saber nem explicar, a pessoa que está te vendendo não sabe nem explicar o que é aquilo, é a taxa que eles estão tentando faturar depois. Então, o ideal é não fazer empréstimo. Empréstimo é o último tiro que você dá, Mas não é nem só o empréstimo, né, Jefferson? Não, as próprias taxas que eles cobram da conta corrente, certeza. Né? Se você nunca viu o quanto você paga de taxa bancária, é bom você perguntar para o seu gerente e ele te passar o contrato para você ver o que ele está te cobrando. Porque muitas coisas que cobram ali são taxas que nem deveriam estar ali. Então, até na pessoa física, no dia a dia, pede para o seu gerente te passar o detalhamento do seu contrato de utilização de conta corrente. Certeza você vai achar taxa ali que não deveria. Taxa que o seu gerente não sabe explicar. Que ele vai tentar vincular com uma outra taxa. Normalmente eles fazem assim, né? Não, essa taxa é por causa da taxa do TED, que está mais barato, que o TED está de graça, então... Na verdade, eles acabam falando do presente de grego, né? Que banco não dá nada de graça para ninguém, só toma. Sim, sim. Então, até pessoa física, você nunca viu o contrato que você tem com um banco da taxa do conta corrente, vale a pena dar uma olhada. Você vê assim, eu pago R$100 e vai me tirar R$30, R$40. Pô, isso daí em longo prazo é um valor que você vai deixar de pagar, que você vai conseguir fazer outras coisas com isso, né? Claro, nenhum dinheiro é pouco, ó. Não sei se você soube do case do Santander que comprou o Banespa. Ó, 40 vezes 30, tá? Advogado é ruim para conta, mas isso aqui, ó, vamos lá, R$40 vezes 12, já tá dando R$480 por mês, é dinheiro, né? Tinha um funcionário do Banespa que ele tirava 1 centavo da conta de cada correntista. Quando foi ver, tinha uma conta astronômica. 1 centavo. Quem é que olha 1 centavo? Você não vai reclamar, né? Você nem percebe, às vezes. Você nem percebe. 1 centavo? Tá tirando. Mas a conta de cada correntista. Sim. Um rapaz que foi preso assim, né? Há um tempo atrás aí. A conta do meu cunhado uma vez foi usada para fazer fraude. Ele não usava mais a conta. E aí eles depositaram, tipo, 70 mil, tiraram 20, e aí depositava mais 50, sabe assim? Aí ele um dia, ele viu a conta dele, tipo, ele tirou R$20.000. E não era dele. Aí ele falou, o que eu faço? Falei, tira para ver o que vai acontecer. Você acha que cobrar dele? Claro que não, estava usando a conta dele. O próprio funcionário do banco. Eu estava usando. Exatamente. É bem assim mesmo. Ai, complicado, muito complicado. Bom, se alguém tiver mais dúvida, Mona Lisa, Taína, seja bem-vinda, minha filha.
Eu queria fazer uma pergunta, eu não sei se é pertinente, né? Estava falando de taxas, empréstimos, taxas de empréstimo. Essas empresas de empréstimos, que é a PMG, esses bancos, né? Eles fazem empréstimo para aposentado. E aí chegam que tem esses tempos atrás, agora meu telefone deu uma acalmada, mas era 10 ligações no dia atrás do meu pai para fazer empréstimo. E aí eu falo assim, vamos renegociar esse empréstimo. É uma coisa que ele nunca acaba de pagar, nunca consegue pagar, e a aposentadoria dele, cada mês que passa, é menos dinheiro que ele consegue receber. Então, assim, eu queria saber se tem algum jeito, algum meio dele ir procurar algum órgão responsável para isso, para que parem dessas cobranças muito altas, porque e assim, é consignado, é empréstimo consignado. Só que ele não acaba nunca. Desde que ele aposentou, nunca mais conseguiu sair disso. Já tem anos. Então, essas empresas, o melhor para elas é pegar aposentados para fazer empréstimo. Uma, que eles sabem que vão receber, porque já é direto descontado da aposentadoria, então eles sabem que isso daí eles nem precisam ficar preocupados se vai entrar para devedores duvidosos que não vão entrar, porque é direto da aposentadoria. E os juros são as mesmas coisas, é juro composto, é juros sobre juros, né? Eu não faço trabalho de recálculos financeiros para dívidas que estão ainda em processo, mas você vai encontrar bastante empresas, se você dá uma procurada, até na TV já vi bastante propaganda, de empresas que diminuem as suas parcelas. Não é milagre, eles não entram lá e fazem milagre, exatamente eles calculam juros compostos e tiram o juro composto. O juro composto era o juro simples. Normalmente eles conseguem transformar isso daí em juros Selic, que é uma taxa maior, uma das menores taxas que a gente tem hoje. Então, por isso que diminui bastante. O ideal seria você procurar uma empresa especializada nisso, que eles vão te ajudar melhor do que o que está acontecendo com juros sobre juros. E é assim mesmo. E cada renegociação que eles fazem com seu pai é mais juros que eles cobram. Entendeu? Por isso que nunca vai ter fim. E não tem mesmo. Não tem mesmo. Se você não chegar um dia e falar assim, eu quero quitar à vista, você nunca vai conseguir pagar esses juros. Por isso que Olha, ô Mona, juridicamente isso é proibido, porque tem um teto que pode ser descontado da aposentadoria, tá? Eles não, se eu não me engano, tá? Salvo engano, é 30% do valor da aposentadoria, nada mais que isso. O que que acontece? Pode ser que a conta do seu pai esteja ficando negativa nesse intervalo deles, porque o que que acontece? É sacanagem mesmo, eles colocam o vencimento para depois da aposentadoria, seu pai tira a aposentadoria, e quando esse valor cai, a conta está negativa. E aí a conta fica negativa e eles vão cobrando esses juros compostos em cima disso. Isso também é contra a lei. O que você tem que fazer? Você tem que ir com ele no banco, falar, e vocês têm também que notificar o INSS sobre isso. Entendeu? Porque eles não podem, o aposentado não pode comprometer mais que 30% do valor do seu benefício. Porque assim, até eu falo muito com ele, brigo demais com ele justamente por causa disso. É empréstimo em cima de empréstimo, renegocia. Eu falo, e se você morrer? Cai duro e morto hoje. O que vai fazer com essa dívida? Porque ele acha que ele morreu, acabou a dívida. Se ele não deixar bens, a dívida não passa até o limite da herança, né? Se ele deixar algum bem, pode ser que o banco execute, por exemplo, uma casa. Mas se a casa é o único bem de família, da sua mãe, por exemplo, ele não pode executar a casa. Mas isso é lá na esfera jurídica, é uma briga, entendeu? Mas assim, até eles conseguirem alguma coisa, Deus me perdoe, sua mãe também já se foi, entendeu? Então, assim, o que acontece é que está terminando o empréstimo e eles vão fazendo novo empréstimo para ele, para que ele fique, entendeu? Eu sei disso, Mona, porque minha mãe estava fazendo isso, escondido, sabe? Quando eu descobri, fiquei louca. Porque, por que ela não pede ajuda, né? A gente entende das coisas, isso é direito previdenciário, mas também entra na esfera do direito tributário.
mas é uma coisa que é lei. Não pode mais que 30% do valor do benefício. Isso é contra a lei. E se você falar de empréstimo em cima de empréstimo, vai dar mais que 30%. Entendeu? Então, não pode ser cobrado em débito automático, por exemplo. Pagou a pensão, você já tira o dinheiro. Não pode. Entendeu? A não ser que ele esteja fazendo isso fora, e se o banco está fazendo, é ilegal. Não. Mas além Bom dos saber. 30%, vale a pena você procurar uma empresa que calcule os juros para você do seu contrato, do contrato que ele tem de empréstimo, porque eles conseguem baixar muito o valor da parcela também. Porque assim, quando ele faz, todas as vezes que ele fez, ele é justamente igual a mãe da Lili. É escondido. A gente só fica sabendo depois. E eu ainda fico sabendo mais fácil, porque eles ligam o tempo todo aqui em casa. Porque ele deixa o telefone da minha casa como contato de referência. Vê lá, Camila, pra mim. Já vai. E eles ligam aqui. Assim, já cansei de falar que eu não conheço, que não mora na residência, para ver se para. Mas é terrível. Terrível, porque eles ligam o tempo todo. E aí, quando meu pai faz, eles ligam aqui, não, mas é só para passar a foto do RG dele. Eu falei, minha filha, eu não ando com o RG do meu pai. Então, eu não tenho. Você se vira, vai atrás dele, vai você onde ele mora, porque eu não vou. E aí fica, né? É empréstimo em cima de empréstimo. Aí renegocia. Olha, nós temos aqui uma base. Esses tempos atrás ligaram porque ele tinha poderia fazer uma renegociação e aí ele ia ter R$100 para poder sacar. E aí ele quase foi. Ele quase fez. E só não fez porque brigamos muito com ele, falando que não, porque R$100 não ia adiantar nada. R$100 não é nem dinheiro mais hoje em dia, né? E você E encontra aí muito não nisso. fez. De hoje, renegociação, eles te oferecendo, não, mas eu faço a renegociação aqui e te libero mais X valor. Muito comum. A pessoa sente falar, não, para o que? A pessoa às vezes sente falar assim, estou ganhando com isso. Mas na verdade, eles estão, é um jeito de eles botarem mais juros aí. Eu vou tentar, né? Enfiar alguma coisa na cabeça dele. E assim, aproveitando, né? Eu fiz, na época, eu acho que foi o último curso que teve de técnico contábil, foi lá em 2000, se eu não me engano. Foi o último ano de curso, né? Então, assim, eu adorava, porque o meu curso tinha o direito tributário, do qual eu nunca funcionei para direito tributário, eu levava aula mais para direito criminal do que para tributário, que era algo que eu amava. Eu adorava muitas contas. Hoje, nunca trabalhei na área, nunca, na época, tive a oportunidade de fazer estágio na Caixa Econômica, porque aí fazia o curso e você ia fazer estágio na Caixa Econômica. Não deu certo, e depois eu até tentei, né, falei, vou arrumar uma vaga de estágio nos escritórios de contabilidade, que tinha um aqui em Ribeirão, nem sei mais se tem, nunca mais nem vi. E não deu certo, aí foi ficando, né? Mas eu adorava, porque assim, era muita conta, era muito número para cá, número para lá, e as planilhas. Então, assim, era algo que me fascinava. Hoje em dia não tem mais ânimo para isso, não. Ainda são muitos números, mas incluíram muitas novas legislações. Então, além dos números, agora se passa muito tempo lendo as leis novas que soltam. Eu estava vendo uma matéria falando que diretamente na contabilidade, com novas leis voltadas às empresas, seja ela regulamentando imposto ou fazendo uma nova obrigação acessória, é mais ou menos 115 novas leis por dia que interferem. Então, É mais tempo lendo do que somando. Isso aí. E a Lili sabe Advogado e contador precisa estudar mais do que médico. E a Lili sabe até mais do que eu, que sabe que as nossas leis são muito ruins. Então a gente tem que ler mesmo para ver se a gente deixa os nossos clientes confortáveis e
e melhor que isso, tirar algum benefício do texto ruim que os nossos legisladores fazem. Na verdade, é proposital isso, viu, Jefferson? Sim, O legislador sim. faz uma lei cheia de lacuna e depois faz uma para completar aquela lacuna, mas coloca mais uma lacuna nessa nova. Sim. E aí, muitos advogados, né, infelizmente, não estou falando mal da minha categoria, mas externando a realidade, o trabalho do advogado, infelizmente, é buscar a lacuna na lei, né? Uhum. Quando deveria ser aplicar a lei, né, e interpretar a lei, não. Eles vão buscando lacuna para ver onde que pode, e principalmente no tributário. Por isso que é uma área que não... Eu faço muito parecer em crime contra a ordem tributária, né? Uhum. Sonegação fiscal, evasão de divisas, desvio de verba pública, mas assim, especificamente fazer, tipo, atender o cliente final, não, porque não dá. Não dá, porque não dá para você ser um advogado tributarista sério, entendeu? É. É muito dinheiro que envolve, rola Sim. muita grana, não tem jeito. E, infelizmente, o povo brasileiro é corruptível, né? Na verdade, a nossa essência, falando de pecado, Mona, a nossa essência é assim, né? A gente tem uma origem pecaminosa do pecado original, como o pastor Ricardo estava ensinando no JEP. E aí a gente acaba declinando para essa parte mais fácil do negócio, mas que se torna mais difícil, né? Mas, infelizmente, as pessoas são bem, bem complicadas, viu? Muito difícil mesmo. E você, Jefferson, falou do custo, né? Eu estava prestando atenção, né? Você falando da empresa que vende muito, mas a margem de lucro às vezes não tem, É baixa, né? Porque vende um produto muito barato. O Leandro, quando estava, agora não, porque agora ele está em casa, né? Mas o Leandro, ele trabalha com revendas de mercadorias vindas do Paraguai. E os chineses, ele fala que ele tem amigos chineses lá, lojistas, que fala que o lucro deles não no valor em si, é na quantidade. Então, eles fazem a questão de R$1. Você não pode dever 50 centavos, R$1 para eles, eles fazem. Porque ele falou uma vez no meu marido, falou assim, R$1 no final do dia faz toda a diferença. Sim. Ele falou, se eu abrir mão de R$1 para todo mundo, final do dia, final do mês, ele falou, é muito dinheiro. Ele falou, então assim, ganha-se no muito. Sim, principalmente eu tenho clientes chineses, eu trabalho com uma empresa chinesa que aluga galpão. É uma das maiores empresas de galpão do mundo e ela fez muito investimento no Brasil comprando muita empresa de galpão. Você vai apresentar as demonstrações contábeis para eles, 1 centavo ele acha. Se tiver 1 centavo de diferença no que você informou para ele acha. Porque isso, muitas vezes, é o lucro dele lá na China. Então, é muito importante cada centavo para o chinês. E a gente fala, você vai lá no centro de São Paulo, né, você encontra bastante mercadoria barata, né? Aí o pessoal até fala assim, a procedência deve ser roubada. Às vezes, não. Exatamente, eles trazem de fora. E aí, na hora de entrar no país, eles não pagam imposto. E só o fato de ele não pagar imposto na entrada no país, conseguir driblar a Receita Federal, os órgãos fiscalizadores para entrar no Brasil, o produto dele já vai ficar muito mais barato. Porque quando você vai entrar com uma mercadoria estrangeira aqui, você tem que pagar diversos impostos e taxas. Então, se ele está entrando sem pagar, a mercadoria certamente dele vai ser muito mais barata. Numa importação, tem, em média, a porcentagem de imposto que vai sobre ela, normal, se pegar os produtos mais convencionais que eles têm lá na lista de tributos para a entrada de mercadoria, é 80% do valor da mercadoria que está entrando. Então, se você entrar com uma mercadoria sem pagar imposto, tem praticamente uma mercadoria ganha. Então, por isso que às vezes é muito mais barato você comprar no centro, lá, que muitas coisas vêm e não pagam imposto na entrada. Entendeu? Por isso que eles ganham muito. Por isso para ele, você vê a mercadoria normal custando 500 e lá eles vendem a 200. Exatamente porque não teve imposto quando ele importou essa mercadoria. É verdade. Bom, alguém tem mais alguma pergunta?
Então, vou orar, tá, Jefferson, para a gente Tá bom. terminar. Eu glorifico a Deus pela sua vida, pela vida da Lu. Que Deus abençoe Amém. muito vocês, o Mateus, te dê a cada dia sabedoria, para que você siga aí o seu trabalho e faça com maestria, como você demonstrou para nós que faz. E que Deus Amém. venha prosperar o seu trabalho em nome de Jesus e que seja tudo para a glória dele, viu? Amém. Senhor Deus, obrigada, Pai, porque estamos aqui reunidos, porque cremos que o Senhor está conosco, porque cremos, Senhor, que onde estiver dois ou mais reunidos em seu nome, o Senhor estará. E todo esse projeto, Senhor, foi fundamentado, Senhor, foi orquestrado, desenhado pelo Senhor. Lhe agradeço, Senhor, por cada um que esteve aqui, Senhor, compartilhando seus conhecimentos, nos ajudando, Senhor, de alguma forma, por todas as pessoas que puderam estar presentes, que puderam ouvir, Senhor, e aprender um pouco mais. Senhor, de um modo especial, Senhor, neste dia, eu venho pedir que o Senhor ponha as suas mãos poderosas sobre a vida do Jefferson, da Luana, do Mateus, e que o Senhor cubra essa família com seu precioso sangue, envolva-os com teu amor, que o Senhor venha, Senhor, a capacitar o Jefferson a cada dia em seu trabalho, que o Senhor venha prosperar, Senhor, em tudo onde Ele colocar as suas mãos, Pai. Que haja, Senhor, prosperidade na casa dele, em nome de Jesus, Pai. Senhor Deus, a sua palavra diz que o Senhor é o dono do ouro e da prata. E nós cremos, Senhor, que tudo o que fazemos, se consagrarmos ao Senhor, a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável, será feita em nossas vidas. Então pedimos, Senhor, as tuas mãos poderosas sobre nós, sobre a Mona Lisa, sobre a Taína, sobre a Juliana, a Gigi, sobre o Jefferson, a Luana, todos que aqui estão nesse momento. E peço também que o Senhor abençoe todos aqueles que não puderam entrar, Pai. E todos aqueles que vão assistir, Senhor, depois através do link. Que o Senhor ponha as suas mãos poderosas sobre cada um de nós. E que o Senhor traga a tua paz. Que o Senhor dar-nos a sua sabedoria. A sabedoria de Salomão. Nós te pedimos e já lhe agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Jefferson. Deus abençoe. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Tchau, pessoal. Abençoe Mona, Taína, Lu. Oi, viu? Depois eu quero o link para poder assistir do começo, que eu perdi. Relaxa. Um beijo a todos. Fiquem com Deus. Amém. Amém. Tchau. Tchau. Fica com Deus.